Vamos lá para a questão 21 aqui da prova da UES, né? Prova da UES 2026.2, né? Deixa eu só colocar aqui em cima, né? UES 2026.2, primeira fase, né? Prova de matemática 2026.2, certo? Essa questão aqui é uma questão de análise combinatória, né? Análise combinatória. Os cachorros aqui já estão latindo, né? Beleza, o que é que ele diz nessa questão? Vamos ler aqui, né? Luiz foi ao cinema com seus pais e seus dois irmãos, né? Eles tinham lugares consecutivos em uma fila paralela à tela de projeção. Assinale a opção que indica corretamente de quantas maneiras podem se sentar de modo que Luiz fique sempre entre seu pai e sua mãe e, portanto, nenhum dos irmãos de Luiz fique ao seu lado, né? Então, vamos imaginar aqui a situação, né? Nós temos uma possível combinação seria essa daqui, ó. Nós temos vamos chamar de irmão 1 de Luiz, nós temos o irmão 2 de Luiz, nós temos o pai de Luiz, nós temos o Luiz e nós temos a mãe de Luiz, né? Eles vão para o cinema e eles têm que sentar numa configuração nesse estilo. Como assim nesse estilo? De modo que o pai de Luiz e a mãe de Luiz, né, fiquem meio que separados por ele, né? Certo? Aí o que que acontece, né? Esse aqui é um problema de análise combinatória que seria um problema de permutação, né? Aí quando que a gente envolve permutação, para saber o número de permutações de uma quantidade de objetos, né? Quando eu falo objetos, esses objetos podem ser pessoas ou então coisas, tá certo? Então, para fazer isso daqui, né, basta utilizar o fatorial. Como assim? Se você tem três objetos, né? Se você tem três objetos, o número de permutações que você consegue fazer com esses três objetos é 3 fatorial, né? Que ficaria 3 vezes 2 vezes 1. Se você tem quatro objetos, o número de permutações que você iria fazer seria 4 fatorial, né? Seria 4, 3, 2, 1. E nesse caso aqui seria, né? No primeiro caso seria 6 e nesse segundo caso aqui seria 24, tá certo? Então, permutar é você trocar a ordem dos objetos, né, de modo a formar diversas, vamos dizer, combinações possíveis e que a ordem importa, certo? Aí vamos lá. Deixa eu apagar aqui, né? Vamos considerar aqui o problema de Luiz, tá bom? Inicialmente é como se no problema tivessem 5 objetos, né? São 5 pessoas, porque é Luiz, os dois irmãos, né? E os dois pais, ou seja, aqui nós temos um total de 5 pessoas, é como se fossem 5 objetos. Se fosse um cálculo que não tem nenhuma restrição, né? Tipo, eles podem sentar em qualquer lugar e ficar próximos, juntos, separados, enfim, o cálculo ficaria só sendo 5 fatorial, mas nesse caso aqui tem essa restrição de que Luiz está sempre entre os pais. Aí o que é que a gente vai considerar nessa situação? Nós vamos considerar, os cachorros aqui estão latindo muito, viu? Nós vamos considerar que o pai de Luiz e a mãe de Luiz é apenas um objeto, que eles têm que ficar sempre juntos, certo? Eles são apenas um objeto. Então, com os dois irmãos fica sendo agora, né, apenas 3 objetos. Então, o número de permutações que a gente ficaria para essa situação seria 3 fatorial, né? Só que aqui tem um detalhe, né? Tem essa permutação de pai e mãe aqui também pode acontecer dentro do objeto, ó. O pai pode ir para o lugar da mãe e a mãe pode ir para o lugar do pai, né? Sem alterar a restrição, né? Porque ele fala que Luiz ele tem que ficar entre seu pai e sua mãe. Então aqui já gera duas possibilidades. Na análise combinatória, nesse tipo de problema a gente pega e multiplica, né? Certo?
Então o resultado aqui ficaria 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e a situação aqui ficaria 12. Ou seja, existem 12 formas deles se sentarem, né, no cinema, certo? A resposta correta aí tem D. É isso, espero ter ficado claro. Até o próximo vídeo.